O Evangelho deste 17 de março de 2019, do segundo domingo da Quaresma, é uma sacudida que não permite que o cristianismo não sacode o cristianismo para que ele não seja uma religião de tendas, acomodada e fascinada com os milagres da fé. Convido vocês a sempre curtirem aqui este vídeo, os nossos outros vídeos, a compartilharem com todos que vocês puderem, a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho para receberem as novidades e também ir ao blog cartasprofeticas.org/colabore e fazer a sua colaboração. Isso é muito importante para o nosso trabalho, visto que nós temos uma imensa missão de analisar as notícias, analisar os fatos, ajudar a encontrar os caminhos para este país em crise, para este mundo em conflito. Ajude-nos a fazer esse trabalho importante. O Evangelho de São Lucas é o do capítulo 9, versículo 28, parte B, até o versículo 36. Trata daquela subida de Jesus ao monte, levando consigo Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais íntimos, aqueles que estavam sempre com ele. Lá no monte aconteceram várias coisas nesse capítulo, conforme a descrição, a narrativa de São Lucas. Uma delas, e eu não destacarei todas, releva que Jesus foi ao monte para rezar, para orar. Mas note bem, não é uma oração, não é uma reza cheia de ladainhas e de gritos e de louvores e de intercessões e alaridos, mas tudo indica que era um momento de reza, um momento de oração, de profunda reflexão, inclusive de sofrimento. Porque Jesus já era acossado pela perseguição e a cruz já se fazia presente no ministério dele, na vida dele, na consciência dele, coisa que os discípulos custaram a entender. Mas naquele momento difícil, naquele momento de oração, naquele momento de reza, o rosto de Jesus se modificou, a aparência dele mudou, até as roupas passaram a brilhar. E logo a seguir, nesse instante que poderíamos chamar de glória, de uma aparência divinal, de uma aparência transcendental, de uma aparência que fugia os limites da compreensão, aparecem a Jesus Moisés e Elias, com quem ele conversa. Agora, por que Moisés e Elias? Primeiro, porque Moisés era o representante no Velho Testamento da construção da aliança libertadora, da aliança do êxodo, da aliança que arrancou da miséria, da pobreza, da opressão, da desqualificação da vida debaixo das botas do faraó em direção à terra prometida. Uma aliança que possibilitou uma luta, que possibilitou uma marcha, uma busca em direção à terra prometida, passando por N obstáculos. Desde os obstáculos do Mar Vermelho, o deserto, as tentações, as brigas e os riscos de divisão. Este Moisés, aí que conversa com Jesus, representa tudo isso. O êxodo e a construção de uma lei que desse parâmetros institucionais para um povo que marchava. Moisés, então, é aquele que como que ratifica, como que homologa,
como que dá o respaldo para Jesus praticar a sua missão, a missão do êxodo que ele deveria praticar. E Elias representa o início da profecia, da missão profética que a ela cabia criticar, questionar, denunciar cada vez que houvesse o desvio da aliança, da missão da aliança, que era construir uma sociedade justa, para que não houvesse mais a repetição de faraós, não houvesse mais a repetição da opressão econômica que escraviza milhares de pessoas em favor do bem-estar de algumas. A profecia é para isso, é para denunciar, mas também para anunciar os benefícios, o bem e a riqueza da justiça que procede desta aliança, que une Deus com a humanidade e a humanidade com ela mesma, fazendo de todos irmãos e irmãs. É para isso que Elias está aí. Então, esse momento de oração em que o rosto de Jesus se transfigura é um momento de profunda reflexão, em que ele tem que pensar na sua missão, aprofundar a sua missão, que tem essas duas características: a característica do êxodo, da construção de uma nova aliança, mas também a característica do profeta que denuncia tudo que ameaça esta aliança, esta nova aliança, esta nova sociedade, esta nova humanidade, estas novas relações que deveriam acontecer no mundo. Então não era um momento de oração assim de satisfação pessoal, de uma espiritualidade egoísta, de uma espiritualidade de quem se satisfaz e se enche de bem, ignorando toda a sua missão. Não, era uma espiritualidade, era um momento de oração, um momento de reza, para o reencontro com a missão de Jesus e o aprofundamento desta consciência. O interessante é que mais tarde, nessa mesma narrativa, os discípulos acordam e vem tudo aquilo, vem essa conversa de Jesus com Moisés e Elias, estes já falecidos há séculos, mas o simbolismo deles aqui que é importante. Ele se entusiasmou tanto com esta glória, com isso tudo, e aconselhou Jesus a construírem tendas para Jesus, para eles, para Moisés, para Elias. Aqui há um traço de denúncia profética já. O cristianismo, ao longo da história, cada vez que encontrou prazeres, que encontrou satisfação espiritual, que encontrou segurança, que encontrou bem-estar, a sua tendência foi se acomodar. Quando Jesus, depois que a nuvem apareceu e da voz dela saindo para confirmar que Jesus é o Filho amado de Deus, Jesus os convidou que descessem um monte. Porque lá embaixo, no monte, nos versículos sucessivos você vê isso, estava uma multidão que esperava por eles. E o grito de um homem que buscava socorro para salvar o seu filho à beira da morte. Lá embaixo na montanha há gritos, há pedido de socorro, há sofrimento, há multidões que pedem o socorro de Jesus. Portanto, no cristianismo não cabem tendas, não cabe o fascínio, não cabe acomodação, não cabe esta idolatria espiritual de si mesmo, da sua própria experiência. O que cabe é a luta pelo êxodo. Para Jesus, a luta pelo êxodo custou a cruz. A cruz se estendia à sua frente e ele a enfrentou. Enfrentou porque cada vez que se tenta construir uma sociedade nova, sem opressores e sem oprimidos, os opressores não aceitam e impõem a cruz, impõem a morte,
impõe sofrimento, impõe a perseguição, impõe a calúnia, impõe a injúria, impõe o desgaste para tentar acabar os que assumem o êxodo, que assumem a luta por essa nova sociedade. A fé tem tudo a ver com isso. Está aqui provado na narrativa do Evangelho de Lucas. O êxodo e a profecia caminham juntos. E esses dois sempre se fizeram presentes em Jesus. Ele nunca parou de denunciar a opressão, mas nunca parou de abrir os braços e acolher os oprimidos, para com eles construir a sociedade modelada pelo reino que ele veio trazer, pelo reino de Deus. Creio que esse é o desafio para nós hoje. Não construirmos um cristianismo de tendas, um cristianismo autofascinado, um cristianismo que se fecha em torno de si mesmo, querendo assambarcar Jesus e toda a experiência espiritual para si, sem compartilhá-los com a humanidade. O nosso grande desafio é descermos a montanha, é irmos sempre ao encontro da multidão, não com discursos prontos, mas dispostos a ouvir o grito e a mensagem que o grito dos que sofrem traz. O que esse grito pede, o que esse grito conclama, o que esse grito reclama, o que esse grito protesta, o que esse grito pede, que socorro ele carrega com ele. Essa é a nossa missão, seguirmos Jesus descendo, como Pedro, Tiago e João desceram a montanha, para irmos ao encontro da multidão. E lá no pé da montanha, entre a multidão que se ouve os gritos do povo, os gritos dos que sofrem, e nos aliamos a eles, os escutamos, os acolhemos e os ajudamos a se libertar. Esta é a mensagem do Evangelho deste dia 17 de março de 2019, segundo domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.